Olá, bom dia, graça e paz, que Deus te abençoe. Como está você? Estamos na reta final para o final de 2024. Muitas coisas nós aprendemos esse ano e continuamos a aprender mais e mais do Senhor. A nossa vida aqui na Terra é assim, gente, é um processo, é uma aprendizagem a cada dia, é uma escola. Todo dia o Senhor forja o nosso caráter, todo dia o Senhor forja a nossa fé. Foi assim também com os nossos antepassados. Você consegue se lembrar da história de José? José estava na casa de seu pai, no conforto de sua família, apesar dele sofrer um pouco de bullying, né, dos seus irmãos. Os irmãos de José tinham muita inveja dele e ele não podia contar os seus sonhos. Passava ali alguns perrengues na sua família, como qualquer família que tem ali as suas dificuldades, mas ele estava ali perto da sua família. José uma presenciou uma reviravolta na vida dele, né? Passou por uma grande mudança na vida dele, foi arrancado do conforto de sua família e foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Seus irmãos armaram uma emboscada para ele, porque não queriam se sujeitar à vida de José, porque os sonhos que Deus tinha para José eram muito maiores e a inveja dos seus irmãos eram muito grandes. Às vezes, nós passamos por momentos na vida em que a gente não entende. Nós sofremos algumas rejeições, nós sofremos alguns abandonos, mas é porque tudo isso faz parte de um trabalhar e até de um livramento da parte de Deus. Se Deus não tirasse José daquele cenário e o afastasse para bem longe, José não tinha conseguido crescer, José não tinha conseguido avançar, porque quando você está perto de pessoas que atrapalham o seu crescimento, você não evolui, você não dá fruto. Quando você está perto de pessoas que a inveja é tão grande com a sua vida, pessoas que não querem o seu crescimento, pessoas que não querem as suas vitórias, isso atrapalha o seu desempenho. Então, muitas vezes, Deus gera assim, Ele permite algumas decepções da nossa vida. Ele permite a gente ser rejeitado. Ele permite a gente ser humilhado. Ele permite a gente se afastar. Ele permite a gente se distanciar. Para te levar para bem longe, para que lá naquele lugar Ele possa levantar você. Ele possa honrar você. José passou por isso. Todo esse processo, toda essa dificuldade que ele viveu, amadureceu José. Foi levado para uma terra distante, foi vendido como escravo. Mas apesar de toda a luta que ele passou, que a Bíblia relata apenas alguns momentos, mas imagina o cotidiano como era difícil, José não perdeu a esperança. Imagine você ser arrancado da sua terra, tirado da sua dignidade, tirado da sua identidade, você arrancado do seu povo, levado para um povo estranho, para uma terra estranha, onde você, que antes era o filho preferido de seu pai, agora você tem que ser um escravo e servir outras pessoas. Quantos açoites José não passou? Quantos espancamentos ele não sofreu? E mesmo assim, diante de tanta luta, José não perdeu a esperança. O lugar onde José esteve, o lugar onde ele passou, ele frutificou. Ele exerceu a sua vida com excelência, porque tinha algo em José que era muito maior do que tudo. Era muito maior do que a rejeição, era muito maior do que a mágoa que ele tinha dos seus irmãos, que até esse momento ele ainda não havia conseguido perdoar os seus irmãos. Eu imagino que na mente de José remoía, né, todas essas memórias do momento que os irmãos aprontaram com ele, traíram ele, fizeram essa maldade, essa atrocidade com ele. Imagino que talvez ele presenciou assim no seu coração sentimentos de abandono. Talvez ele pensou, até o meu pai me abandonou, porque ele não sabia. Os irmãos forjaram a morte dele para Jacó. E Jacó não foi atrás porque Jacó tinha José dado como morto. Ele foi enganado. Mas quantas vezes talvez não passou pela mente de José, até o meu pai me abandonou. Até o meu pai se esqueceu de mim. Amados, a dor era muito grande. O processo de desespero era favorável na vida de José, mas ele se manteve firme na esperança. Não é que ele não teve dias difíceis, com certeza teve dias que ele reclamou.
Com certeza teve dias que ele chorou. Com certeza teve dias que a alma de José se desesperou. E talvez ele achou que era o fim, talvez ele achou que a vida estava acabada ali naquele lugar. Mas logo depois daquele sentimento de frustração, daquele sentimento de abandono, José se encontrava novamente na presença de Deus e ele se alimentava dessa esperança. E sabe por que eu sei disso? Sabe por que eu tenho certeza disso? Por conta das ações de José. José não deixava de frutificar. A palavra do Senhor fala que a fé sem obras é morta. José demonstrou a sua fé, a sua esperança através das obras que ele realizou. Lá no cárcere, lá naquela prisão, ele era como um cuidador ali dos outros presos. Ele era como um representante dos presos, ele cuidava das necessidades dos presos, ele atendia ali, trabalhava ali naquele setor e ele fazia com excelência. Quando ele foi mandado para a casa daquele homem importante para trabalhar como servo, nunca houve a casa de Potifar, nunca houve uma época na casa de Potifar onde a casa dele foi tão bem organizada, onde o jardim foi tão bem cuidado, onde os bens de Potifar foi tão bem zelados, enquanto no tempo de José. Então nós vemos que a fé de José, a sua esperança, estava sendo revelada através das suas obras. Ele, aonde ele estava, mesmo não tendo muitos direitos, mesmo ainda estando longe da sua terra, José continuava fazendo o seu melhor, porque no fundo ele acreditava que Deus tinha algo muito maior e muito melhor para ele, e aquele não era o seu fim. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Mas a história não para por aí. José mais uma vez é injustiçado, a mulher de Potifar dá em cima dele, ele não cede aos encantos dela. Ela inventa uma grande mentira e José é lançado na prisão novamente. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Até que Deus faz um reboliço. José é liberto e ele vai fazer lá o discernimento do sonho do rei. E aí ele é eleito como governador do Egito. Eu estou dando uma resumida na história, para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero te dizer que quando você se apega a essa esperança, mesmo que você passe por dias difíceis, mesmo que você enfrenta dificuldades, logo, logo você encontra o caminho da fé. Você não se perde na tristeza, você não se perde nessa depressão, nesse abatimento. Você não se perde, você não se afunda, você não se entrega, mas você agarra essa esperança. Você agarra essa esperança com todas as suas forças e deixa ela muito mais forte do que suas emoções. Deixa ela muito mais forte do que os seus medos. Deixa ela muito mais forte do que as suas preocupações. Oh, decanta lá, basúgia. Eu tenho sido provada na esperança. E por isso eu tenho ministrado tanto para vocês. Porque o Senhor tem me ensinado, em meio a tantos anos de evangelho, em meio a tantos anos servindo a Cristo na igreja, em meio a tantos anos dedicando a minha vida na obra do Senhor, eu nunca vivi uma esperança viva tão forte como eu estou vivendo agora. Aleluia! E a história de José é um exemplo para mim. É um exemplo para não desistir. É um exemplo para acreditar que lá na frente tem um banquete preparado, que lá na frente tem uma vida maravilhosa que foi escrita, que foi reservada pelo Senhor, que por enquanto agora eu estou sofrendo rejeições, humilhações, perseguições, mas que lá na frente a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lá na frente a glória, a honra é muito maior. Oh, aleluia! Glória, glória, glória. José é um exemplo para mim, para você. Um exemplo de persistência. E aquele menino que foi abandonado pelos seus irmãos, que foi esquecido pelos seus, não pelo seu pai, que o amor de Jacó era muito grande, Jacó sofria muito pela morte de José, mas aquele menino que foi traído pela sua própria família, que foi vendido como escravo, que ficou esquecido muito tempo na terra do esquecimento, aquele menino se tornou o governador do Egito, um homem ousado, um homem extremamente inteligente, que sabia arquitetar, sabia planejar, e um homem que foi usado por Deus para dar livramento ao seu povo da fome.
dos anos de fome que veio sobre aquela terra. Oh, aleluia! José teve o seu nome marcado na história como um vencedor. E eu quero dizer para você que muito antes da sua história mudar, que muito antes do processo se desenrolar, a sua história já foi marcada, a sua história já foi escrita. E o tema dela é vitória, o nome dela é vencedor, porque a palavra fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Eu sei que não é fácil ouvir falar de vitória quando tudo que você está vivendo são perdas. Tudo que você está vivendo às vezes é a mesmice, é a estagnação. A hora passa para todos, mas talvez não passa para você. O tempo muda para todos, mas talvez não muda para você. Eu sei porque eu vivi anos da minha vida, ano após ano, sem nenhuma novidade. Lutando, trabalhando como José, naquele tempo da escravidão, naquele tempo da luta, naquele tempo da humilhação, e só esperando que o amanhã fosse melhor, que o amanhã fosse melhor. Mas eu quero dizer para você, assim como Deus está fazendo um reboliço grande na minha vida, Deus está mudando a minha história, Deus vai mudar também a sua vida. Deus vai te tirar desse poço de sequidão e de humilhação. Aleluia! Mas eu quero te desafiar hoje. Eu quero desafiar você a se levantar, a sacudir essa poeira, a sacudir e mandar embora esse desânimo, esse abatimento, essa frustração, onde você se trancou numa caverna, onde você já não consegue mais ver o sol brilhar, você já não consegue mais olhar adiante do que está na sua frente, você só vê prisões, você só vê cadeias, você só se vê preso nessa situação e não consegue encontrar uma saída. Eu quero te desafiar hoje a enxergar com os olhos da fé, enxergar além, assim como José naquele lugar, naquela prisão, naquela vida de escravo, ele enxergava além do que Deus poderia fazer, além daquele cenário. Eu te desafio hoje a fazer isso, eu te desafio hoje a alimentar essa esperança e bater a mão no seu peito e dizer: basta esse abatimento, basta essa incredulidade, basta esses pensamentos negativos e de vitimismo, onde eu tô há anos dizendo: minha vida não muda, nada acontece, eu não vou sair daqui, nada vai mudar, como pode eu mudar de vida? Basta, bata no seu peito e diga: basta. Hoje eu me levanto, hoje eu ergo a minha voz, hoje eu declaro pelo poder da fé, hoje eu entro no mundo espiritual por meio da fé, nas regiões celestiais, e eu digo: Senhor, eu estou aqui, eu estou preparada para receber o que o Senhor tem para mim. Aleluia! Glória, glória, glória. Um dia eu me olhei no espelho e eu falei para mim mesma, eu apontei o dedo e eu disse: basta, Bruna, basta. Você nunca mais vai se prostrar numa cama, você nunca mais vai se entregar a essa tristeza, você nunca mais vai se sentir uma fracassada, você nunca mais vai se sentir uma derrotada, você nunca mais vai duvidar do amor de Deus por você. Eu disse: basta. E eu tenho me examinado a cada dia. E quando eu percebo que eu estou começando a me abater, eu corro para a presença de Deus e me alimento da esperança. Quando eu vejo que eu estou começando a enfraquecer, eu corro para a presença de Deus e me alimento da esperança. E ali eu vou vivendo. E eu tenho sido prova viva de quanto mais eu alimento a esperança, mais Deus vai honrando, mais Deus vai movendo as peças, vai cuidando, vai providenciando, vai agindo, e eu tenho certeza que ainda é coisas pequenas, porque o grande está preparado, e eu consigo ver a mão de Deus dizendo: continua, tá no caminho certo da fé, quanto mais você crer, mais eu vou agir. Aleluia! Levanta. O que passou não vai definir o que vai vir. Eu também já passei por muita humilhação. Eu já passei por muita necessidade.
Eu passei por muitos ciclos de derrotas, muitos e muitos e muitos, onde eu tinha que recomeçar a minha vida de novo, juntar os caquinhos quebrados e começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas uma coisa eu louvo a Deus. Esse processo doloroso fez de mim uma nova mulher. Esse processo doloroso forjou em mim um couro grosso, onde agora eu estou mais bem preparada para viver o sobrenatural que Deus escolheu para mim. Aleluia! E ao invés de eu olhar para o meu passado e continuar me achando a coitadinha, a rejeitada, a que não deu sorte na vida, eu estou me levantando e estou fazendo os meus sonhos acontecer. Muitos são impossíveis, muitos são improváveis, mas a cada dia eu planto uma nova semente com lágrimas e vou plantando, plantando, plantando e regando com as lágrimas, plantando e regando com as lágrimas. E eu tenho visto crescer o brotinho, aleluia. E eu consigo ver já uma árvore enorme com as raízes firmadas em Cristo Jesus. E uma árvore que vai dar muitos frutos para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero dizer para você hoje, para com esse vitimismo. Volta a sonhar. Volta a planejar, volta a crer, volta, porque as coisas que Deus tem para você são muito maiores do que você possa imaginar. Deus não tem essa vida de derrota, Deus não pensa como você. Deus vê o que está além da dificuldade, além do gigante, além da conta bancária que muitas vezes está zerada, está negativa. Deus vê além do casamento problemático, além dos filhos que dão trabalho. Deus vê além de uma enfermidade. Oh, aleluia! Cada vez que eu exercito essa fé, ela cresce mais e mais dentro de mim. Cada dia eu louvo a Deus quando eu movo o meu braço e eu consigo fazer as minhas coisas, meus artesanatos, e eu pego peso, e eu faço atividade, eu faço o que for e eu estou curada, eu não sinto mais aquela dor. Aquela doença não me aprisiona mais. Uma doença que foi definida, degenerativa. Com o passar dos anos eu ia reduzir mais e mais a minha capacidade de executar tarefas, por conta da atrofia do nervo. E eu estou aqui saudável, e cada dia quando eu olho para o meu braço, isso alimenta a minha fé. E eu falo, isso ainda é pequeno, porque Deus vai fazer algo ainda muito maior. Aleluia! Levanta. Acredite e se alimente dessa esperança, porque a sua fé vai definir o seu sucesso ou seu fracasso. Aleluia! Essa é a mensagem de hoje. Deus está te dando uma energia, uma força. Ele está dizendo para você, levanta e anda. Saia dessa situação de vitimismo e descubra logo o seu lugar em Cristo. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia de paz, um dia de bênção, de milagres, de prodígios e vitórias. E amanhã eu estarei aqui de novo, junto com você. Bruna, tô fraca, mas eu não vou deixar você desistir. Eu estarei aqui todos os dias, no Orando a Palavra. A partir das 6 horas da manhã eu estarei aqui, trazendo essa palavra de esperança, até ela entrar na sua cabeça dura e no seu coração e você começar a enxergar a sua vida com os olhos da fé. Aleluia! Fica na paz, que Deus te abençoe e até amanhã.